Boa tarde a todos. Prazer estar aqui agradecendo a Data Agro, a Ana Malvestil pelo convite. Saúdo aqui os meus colegas painelistas, José, Juliana e Tiago, e todos que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E o que a gente vai discutir hoje, a conversa que a gente vai trazer é sobre quais são as big tendências e o que isso tem a ver com mudanças climáticas, né? E o nosso recorte vai ser olhar para mudanças climáticas e como que o agro brasileiro pode fazer duas coisas, né? Oportunizar novos negócios, né? E a gente vai trazer aqui dados que vão justificar isso e mitigar riscos também. Então, eu vou fazer uma breve contextualização, depois contando aqui um pouco da nossa dinâmica, vou passar minha palavra para o José, que vai fazer uma breve apresentação, na sequência Juliana e depois o Tiago, e aí eu vou mediar aqui algumas perguntas para a gente tocar aqui essa tarde. Então, gente, quando a gente fala de mudanças climáticas e big tendências, né, primeiro a gente tem que entender qual é o contexto onde tudo isso se insere. Então, o contexto onde tudo isso se insere é o ano de 2025, o ano onde nós estamos, onde 4 coisas relevantes estão acontecendo. A primeira delas é que o tão famigerado, né, aumento de 1,5 graus da temperatura global da Terra, considerando os dados pré-industriais, que a gente estava prevendo que não acontecesse em 2030, aconteceu em janeiro desse ano. A segunda coisa é que a gente vai receber a COP30 no Brasil, ou seja, 10 anos do Acordo de Paris, a gente entra agora numa agenda muito estratégica de implementação de todos os acordos que foram aportados nos últimos 10 anos. E todas as oportunidades que a gente vai ter para mostrar para o mundo como a gente pode liderar uma economia que tem uma visão mais regenerativa. A terceira coisa é o amadurecimento da jornada ESG nas empresas. Então, ainda que politicamente a gente veja no âmbito da comunicação algum backlash lá fora, o que de fato acontece no dia a dia é que a agenda continua em processo de desenvolvimento por algumas razões. Pressão, pressão, pressão. Seja de investidores, seja de clientes, seja de consumidores, é uma agenda que segue em maturidade. E a quarta coisa é o processo de consciência das lideranças que começam a entender a lógica de mercado hoje como a sustentabilidade não dentro de uma área, mas transversal a todas as organizações. E tudo isso, né, se dá por esse contexto de excessos e escassezes que a gente gerou no mundo, excesso no que tange a pressão que a gente faz no nosso teto ecológico, né? Então, dos nossos limites planetários, dos 9, a gente já atingiu 6, e escassez no que tange ao nosso bem-estar físico, mental e emocional. E aí, o que isso tudo tem a ver com o que a gente está fazendo aqui? Tem a ver que surge um novo direcionamento econômico, que a gente chama de economia regenerativa, e essa economia regenerativa é uma economia que começa a incorporar nos seus modelos de negócio as externalidades positivas e externalidades negativas. E isso traz para a gente uma visão, né, de um sistema. O que é economia? Economia é um sistema que cria e gera valor. Se a gente está criando e gerando valor, esse valor que antes a gente olhava só para o nosso capital produzido, ou seja, um capital que a gente olha para o que a gente produz em termos de bens, serviços e financeiro, a gente começa a adicionar uma visão mais sistêmica, entendendo qual é o nosso capital natural, qual é o nosso capital social e qual é o nosso capital humano, quais são os impactos positivos e negativos dentro de cada um desses capitais e como é que isso se integra para duas coisas nas empresas. Uma que é a mitigação de riscos, especialmente riscos climáticos, riscos físicos, riscos de reputação, e oportunidades, né, que é o grande ponto aqui da nossa conversa hoje. Como é que e é muito interessante porque o agro brasileiro ele tem uma grande oportunidade de capitalizar, de monetizar através dos desafios da mudança climática que tem trazido para nós, que é o único país no mundo que tem a biodiversidade que a gente tem, é o único país do mundo que, por ter um código florestal forte, tem uma área preservada também relevante comparada de outros países. E quando a gente começa a olhar, né, a possibilidade de mensurar, valorar e monetizar esse capital natural, que até então, para a gente, né, e eu falo como
filha de agricultor aqui sempre foi custo, é agora uma nova forma de a gente mudar o modelo de negócio do agro para monetizar o que a gente antes achava que era custo. Sem contar as possibilidades que a gente tem agora de uma agricultura que cada vez com mais adoção de práticas regenerativas tem a chance de ser um grande exportador de créditos de carbono, né, nos próximos anos, especialmente porque a gente passou por um processo de regulação que vai seguir agora para a implementação até 2029. Então, tudo isso para dizer, fazer essa bela abertura aqui, para dizer que a gente tem muitas oportunidades e é a hora de nós aqui, lideranças que estamos todos juntos, compreendermos de uma vez por todas, quando a gente fala de clima, e a gente está falando de agricultura, a gente não está falando de coisas opostas, a gente está falando de coisas que se complementam e que, se juntas, bem estruturadas, podem mudar o patamar de liderança do Brasil na economia global. Dito tudo isso, vou passar aqui minha palavra para o José. José, por favor, se você puder se apresentar, bem-vindo. Boa tarde, meu nome é Antônio Marengo, sou climatologista, coordenador geral de pesquisa. Desculpe. Boa tarde, meu nome é Antônio Marengo, sou climatologista, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEN, Centro Nacional de Monitoreo e Alerta de Mudanças Climáticas. Então, vou discutir um pouco o tema de mudanças climáticas, não? E o assunto principal é que nós temos, que já está acontecendo no presente, é a crise climática, não? Os extremos, o aquecimento global, e que isso está levando a uma emergência climática. E essa emergência climática são justamente os impactos na segurança alimentar, hídrica, energética, saúde, desastres. Então, esse é algo que já está acontecendo. Ou seja, como Bruna falou, esta situação de aqui, cada uma dessas barras representa o grau de aquecimento global, ou seja, aumento global da temperatura, não? E se vocês observam, em 2024 ultrapassamos 1,5 graus e chegamos a 1,55, que era o limite estabelecido pelo Acordo de Paris, não? E atualmente, de janeiro a abril, cada um dos meses foi acima de 1,5 graus mais quente. Ou seja, realmente estamos em uma situação de aquecimento global. Aquele mapa que vocês veem, as áreas em amarelo, laranja, vermelho, essas cores representam mais quente e está basicamente em todo o planeta. E, obviamente, isso tem seus impactos, não? Os impactos da mudança climática são vários, mas eu coloquei aqueles em quadrinhos, aqueles que têm com a produtividade agrícola, aumento nos preços dos alimentos, aumento fenômenos meteorológicos, na pobreza, basicamente na fome da população, ou seja, muitos impactos sociais. Ou seja, não é somente o aumento da temperatura, é o aumento dos impactos negativos para a população, particularmente os sectores mais vulneráveis, não? E aí nós temos os diferentes tendências, como que a mudança climática poderia afetar o sector agrícola e agropecuário em geral, em termos de aumentos da temperatura, aumento nos extremos, redução da umidade do solo, redução de chuva, e todas aquelas mãozinhas para baixo significa que são aspectos negativos. Então, isso é o que o clima poderia afetar o sector agropecuário, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não? Que é uma figura bastante geral que pode ser aplicada para qualquer realidade. E nós já temos exemplos, não? Por exemplo, morte de bovinos por ondas de calor, que aconteceram na fronteira entre Uruguai e o Brasil, não? Nós temos secas na Colômbia, que levaram a um racionamento hídrico na cidade de Bogotá. Na Argentina mesmo, o preço do trigo aumentou como consequência do aumento da temperatura e secas, e inundações no Rio Grande do Sul, que produziram uma grande perda no sector agropecuário. Ou seja, as mudanças climáticas estão afetando não só a agricultura no Brasil, mas em todo o mundo. Na América Central também a produção de leite, por exemplo, e isso agravando o problema de fome e de pobreza nas populações. E é óbvio também o papel da Amazônia, não? Se discute muito o desmatamento e tudo, mas pensar que a Amazônia faz parte do sistema climático e qualquer alteração na área coberta por floresta vai trazer consequências na precipitação e na temperatura em todo o mundo, incluindo
na América do Sul. No centro-oeste, a região agropecuária, no sul, todas essas regiões podem ser afetadas por impactos da mudança climática. Seria a mudança climática como aumento da temperatura e da mudança climática como alteração no uso da terra, ou seja, desmatamento. Aqui coloquei algo que parece muito técnico, mas na verdade se refere a na região de Mato Piba, que é considerado o novo polo de desenvolvimento agrícola. E o que nós temos observado em termos de estudos é que na época de estiagem está ficando cada vez mais longa, quente e seca, e a frequência de secas está aumentando, como vocês verem aqui nas barras vermelhas, e isso está dando lugar complicando a produção de soja nessa área. Ou seja, é um exemplo de como o clima pode afetar diretamente a agricultura. E aqui, em termos de mudanças climáticas, ou seja, o que os modelos estão prevendo, ou seja, um modelo é uma representação matemática da realidade, não é perfeita, mas te dá pelo menos uma tendência do que poderia acontecer. O primeiro mapa da América do Sul mostra vermelho, ou seja, um aquecimento de quase a 6 graus. No segundo mapa, mostraria no sul do Brasil um aumento nos extremos de chuva, como aqueles que aconteceram em Rio Grande do Sul no ano passado, e tendência de secas na Amazônia e parte da região centro-oeste, e as outras duas figuras mostram os aumentos dos extremos. Ou seja, se nós temos um aumento na concentração de CO2, aumento da temperatura e redução da precipitação, podemos chegar àquele famoso ponto de não retorno, onde a Amazônia viraria outro ecossistema, o clima seria diferente do que nós temos atualmente, e isso pode afetar todas as nossas atividades, incluindo a agricultura. Então, colocando um sumário para diferentes regiões do país, em todas elas se observa proyectado para meados y finales de este século aumento da temperatura, reducción da precipitación en algunas áreas, aumento da precipitación extrema, o sea, a chuva acumulada en pocos días, aumento das ondas de calor, reducción no número de ondas de frío. Podemos ter menos ondas de frío, porém pueden ser muy intensas, ¿no? Y eso altera básicamente todo lo que nos conocemos actualmente. Todas las seguranzas hídrica, alimentaria, energética podrían ser complicadas y nos tenemos que pensar seriamente en medidas de adaptación y mitigación. Aquí coloco un ejemplo de lo que Embrapa elaboró, ¿no? El primer mapa, na parte superior, los tres son impactos na soja, o segundo, impactos no milho safrinha, y cada uno de los mapas representa un periodo de tiempo, ¿no? Presente, futuro medio y futuro más perto do final do século. Donde está a área en verde es la zona con risco bajo para soja, y donde está a área vermelha es la zona con risco alto. Entonces ustedes pueden ver en los mapas cómo a área de alto riesgo para la soja puede ir aumentando. O sea, la precipitación está siendo alterada, temperatura también. Y en la parte superior tenemos para milho safrinha. La cor vermelha está aumentando en áreas, significaría que teníamos áreas con mayor riesgo para la producción de esas dos culturas. Y similarmente para feijón y otro tipo de culturas, ¿no? Entonces, ya para terminar, lo que tenemos que pensar aquí es que justamente el agronegocio es parte de la solución, ¿no? La solución para mudanzas climáticas, la solución para una agricultura más sustentable, ¿no? Por ejemplo, mitigación de mudanzas climáticas, o sea, intervención de la actividad humana para reducir la emisión de gases de efecto estufa, a adaptación. A Embrapa trabalha muito com novas variedades que possam resistir a altas temperaturas ou secas, protección y restauración de biodiversidad de ecosistemas, uso sustentable del solo y conservación, transición para una economía circular, o plano sectorial de adaptación a mudanza climática y de baja emisión de carbono, plano ABC, a política nacional sobre mudanzas de clima y actualmente o plano nacional o plano clima adaptación y el plano clima mitigación que está siendo desenvolvido entre el Ministerio de Medio Ambiente y Mudanzas Climáticas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, con esto tengo una visión así, o más simple es posible, que cómo que el clima ya está mudando, cómo que la mudanza climática ya está aconteciendo y cómo que podría peorar si no mudamos nuestro estilo de vida, ¿no?
Bom, com isso eu termino. Muito obrigado. Obrigada, José, pela fala. Passo agora para a Juliana, por favor. Juliana, bem-vinda. Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui. Vou me apresentar, eu sou Juliana Morrone, talvez alguns de vocês já tenham me visto na televisão, tenham ouvido a minha voz, porque afinal de contas eu atuei como repórter de TV durante 26 anos, é uma longa estrada. Mas o que poucos conhecem é da minha jornada em relação à sustentabilidade. Eu gosto de contar aí com muito orgulho e também com certo desalento que eu cobri todos os grandes escândalos de corrupção nesse país. Esse foi o meu trabalho, a minha jornada como repórter de política. E em um determinado momento eu ali me dei conta de que eu buscava o negativo, o que estava errado, o desvio de dinheiro público, a corrupção, uma fraude em licitação. Era sempre esse meu olhar no negativo, exatamente para buscar o positivo e cobrar a positividade. Mas aí, na pandemia, eu senti esse chamado, foi uma necessidade íntima de mudança de propósito. Eu queria olhar para frente numa diferente perspectiva e assim eu comecei a me aprofundar nos estudos sobre sustentabilidade. Eu fiz uma especialização em ESG e acabei escrevendo um livro que está disponível na Amazon, se chama Mitos e Verdades do ESG. Porque esse livro, eu senti a necessidade de escrevê-lo em decorrência do que eu encontrei durante a minha fase de estudos, que perdura. Eu vou continuar estudando, eu me apaixonei pelo tema e quero ficar com ele para sempre. Mas eu percebi muitas distorções, muitas contradições, muitos paradoxos quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente sustentabilidade no ambiente de negócios. É muita contradição, é muita enganação e não precisa ser assim. E eu encontrei também nessa fase de pesquisa muitos exemplos bons, exemplos na indústria brasileira, exemplos no varejo, exemplos também no agro. E eu sou uma pessoa da comunicação e não me afastarei de estar nesse lugar da comunicação, que é o que eu amo. Eu sou uma comunicadora e o que eu percebo é que há uma dificuldade muito grande entre associar boa comunicação e a governança. E também fazer uma boa comunicação por parte das empresas brasileiras, por parte do negócio brasileiro. Aí é um lugar onde eu vejo muita vulnerabilidade, inclusive ou principalmente no agro. Eu percebo que há uma politização, uma polarização, uma tentativa de deixar o agro numa casinha ali que não é necessariamente aquela que pertence a esse setor. Então eu vejo exemplos aqui no Brasil, exemplos muito interessantes de pesquisa, de evolução, de bioeconomia, de economia regenerativa, de uso de bioinsumos, de uso de biofertilizantes, mas pouco se é falado sobre isso. A comunicação é ruim. Então, há um tempo, por exemplo, eu estive numa cooperativa no Paraná que faz um trabalho fantástico de sustentabilidade, é uma cooperativa que lida ali com soja, é exportadora, mas a comunicação é tão ruim, é tão ineficaz que isso não aparece e acaba aparecendo a algumas empresas que eventualmente não fazem um bom trabalho, não têm uma boa governança. Esse é um dos problemas, uma das vulnerabilidades que eu vejo nesse setor. O fato é, o José acabou de fazer uma explanação muito interessante, muito profunda, com dados muito reais. O fato é, nós estamos vivendo uma crise climática, os eventos extremos climáticos chegaram à nossa porta e no ambiente de negócios, o que a gente tem que fazer? Tem que ter esse olhar de fora para dentro, entendendo que a crise climática chegou sim e como podemos lidar com ela e manter a performance financeira, protegendo as pessoas e protegendo o planeta. É fácil isso? Claro que não. Mas é um desafio que se apresenta e oportunidades também se apresentam nesse caso. Uma outra
questão que me toca muito e que me ajudou e me levou a essa migração de carreira é uma pergunta básica, que é uma pergunta de legado. Que futuro a gente quer para os nossos bisnetos? Eu tenho um filho e espero que meu filho tenha filhos e que os filhos tenham filhos. E o relato que a gente acabou de ouvir do José, ele, do jeito que as coisas estão, nos levarão a um pensamento de futuro muito negativo para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim. Então, eu pensando nisso, eu comecei também a rodar o país levando essa mensagem da importância de associar a sustentabilidade no ambiente de negócios, claro, sempre pensando na performance financeira. Não são coisas estanques, não são coisas dissociadas. Uma pergunta que eu faço: você consegue viver sem combustíveis fósseis? Eu não consigo. Hoje, eu, como individualmente, como pessoa, eu ainda sou dependente e muito de combustíveis fósseis. E eles são super importantes em vários setores. Mas eu não quero que as emissões de CO2 continuem, como o José acabou de apresentar aqui. No ano passado, nós já tivemos recordes de temperatura. Esse janeiro deste ano, nós já também tivemos recordes de temperatura. E é claro que eu não desejo isso e que eu, individualmente, e pensando num pensamento sistêmico e de longo prazo, eu desejo que nós, a cada ano, consigamos diminuir as emissões. Mas existe já uma solução para isso? Esse é um questionamento que eu faço. Um outro questionamento que eu faço, as projeções são que em 2050 nós seremos quase 10 bilhões de habitantes aqui nesse globo, no planeta. E aí? Vai ter comida para todo mundo? E que tipo de comida? E como será a produção desses alimentos? É outro questionamento que eu faço. E as grandes empresas e pequenas, elas estão conectadas com isso? Como produzir alimentos de forma sustentável para que, chegando lá em 2050, a gente não tenha uma catástrofe, inclusive migratória? Porque outros países, pessoas de outros países, com os eventos cada vez mais severos, acabarão se deslocando, procurando um lugar onde elas possam viver com condições habitáveis, né, e que tenham comida. Então, são questionamentos que eu venho fazendo. A gente fala pouco da relevância do agro no Brasil. Fala muito pouco. Vocês acompanharam recentemente o PIB, o anúncio do PIB, como a safra de grãos foi impactante ainda esse ano, nesse primeiro trimestre, e isso vem se repetindo ao longo dos anos. Quer dizer, o agro... fechar os olhos para a relevância do agro no Brasil é algo gravíssimo, gravíssimo, porque é um dos setores mais importantes que a gente tem por aqui. Então, quando eu venho para um festival como esse, um ambiente como esse, que reúne todos os stakeholders, eu fiquei muito impressionada com a programação do evento, porque aqui estão e estiveram grandes empresas pequenas, ambientalistas, climatologistas, tem de todo mundo aqui, tem um pouco trazendo questões relevantes sobre isso. Quando eu vejo um ambiente desse, eu fico com esperança. E, aliás, devo dizer que esperança é diferente de otimismo. Eu continuo sendo uma pessoa extremamente pessimista, mas eu vejo a esperança como uma manifestação ativa. O otimismo é meio que passivo. Eu sou otimista, as coisas vão melhorar. Esperança é eu estar aqui com pessoas que têm tanto conhecimento, discutindo como a gente pode mudar as coisas para associar a sustentabilidade, a performance financeira, ao agro e continuar com o cenário de desenvolvimento. Vejam que a Europa, muito recentemente, colocou ali o Brasil com um padrão com risco, categoria de risco padrão para importação de produtos, inclusive do agro. Então, nós temos uma situação menos confortável que outros países. A gente tem que mostrar ali que está fazendo o dever de casa direito. Isso com os dados de desmatamento ainda muito preocupantes, que é como eu digo, são alguns elementos que provocam na comunicação um problema grande porque destoam do padrão. Então, a gente tem que levar em conta as emissões do agro, como fazer essa redução e também endereçar não só o combate ao desmatamento, mas endereçar uma mensagem de que aqui o que está sendo feito é exatamente para
proteger as áreas que devem ser preservadas. Então, assim, eu quis fazer aqui um popurrí, falar um pouquinho da minha jornada, dos meus desafios, das minhas inquietudes e da minha disposição para ajudar com uma boa comunicação. Essa pode ser a minha melhor contribuição. A gente tem que falar dos problemas que são recorrentes, estão presentes, mas a gente tem que também conseguir mandar uma mensagem forte dos avanços que a gente tem conseguido. Obrigada, Juliana. E, de fato, a comunicação para nós, ela é chave dentro dessa agenda que a gente precisa cada vez mais construir uma narrativa brasileira para o mundo de que as coisas funcionam aqui e dão certo mesmo, né? Muito bem, agora eu passo a palavra para o Tiago, por favor. Tiago, se você puder se apresentar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago, eu sou investidor e sócio da Fama Recapital, né, que tem feito investimentos em sustentabilidade e algumas teses responsáveis há mais de 30 anos. Será que poderia colocar a apresentação? Ótimo. Enfim, passei minha carreira por várias casas que fazem investimentos mais tradicionais e eu acho que da metade para frente eu comecei a entender da forma mais pragmática possível que clima, na verdade, é um risco muito mais convencional do que o mercado tem pensado, né? Então, eu começo falando um pouquinho disso, né? O que são riscos climáticos? Porque eu acho que numa era em que a gente tende a colocar no mesmo padrão de discussão ASG, sustentabilidade, impacto, clima, acho que a gente acaba se perdendo de vista, mas os riscos climáticos eles já têm se materializado com bastante intensidade. E eu gosto de dividir essa discussão entre riscos físicos, que para o agro é algo que tem um impacto direto, seja agudo, crônico, né, dependendo da intensidade e duração, mas que se reverte em secas, enchentes, geadas. Eu acho que o José já deu um panorama muito interessante do ponto de vista de clima, mas que isso tem trazido consequências cada vez mais alarmantes ao longo do tempo. E óbvio, eu vou falar um pouco mais adiante, mas isso custa dinheiro, né? Aqui não é só falar do aspecto físico da coisa. Os riscos de transição, eles são igualmente importantes, porém de alguma forma mais indiretos, e talvez mais difíceis de ser analisados, né? Então, do ponto de vista regulatório, acho que muitos aqui já devem saber aí das regulações da União Europeia que vão ser colocadas de pé até o final do ano, que vão restringir, né, a importação de commodities advindas de áreas de desmatamento. Então, isso fecha mercado para muita cadeia que não tem rastreabilidade implementada. Riscos de mercado, então mudanças no padrão da demanda também vão ditar novas regras que vão colocar em risco determinadas cadeias. Riscos tecnológicos, os reputacionais também. No norte global, a gente já vê uma incidência cada vez maior de litigância climática em diversos setores, seja em bancos, em redes de varejo, no próprio agro, né? Então, isso é muito importante a gente colocar em perspectiva. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque isso tem um impacto financeiro, né? Então, se a gente for pegar de 1980 até 2023, na União Europeia, são mais de 700 bilhões, essa unidade está errada, são mais de 700 bilhões de euros de perdas econômicas decorrentes de eventos climáticos, né? E se a gente pegar um índice de empresas no mercado desenvolvido e mercado em desenvolvimento, estima-se que quase 4 trilhões de dólares de perdas econômicas com aquecimento global de 3 graus Celsius, né? Então, o José já estava falando aqui que a gente já passou aqui do 1,5 grau, que é o Acordo de Paris de 2015. Então, agora a gente tem que se organizar para, na melhor das hipóteses, manter os 2 graus, mas também não é um absurdo a gente falar além disso, né? E qual impacto que isso vai trazer. Mas dado que o nosso foco aqui hoje é no agro, acho que vale trazer em perspectiva, né? Então, qual o impacto dos fenômenos climáticos na agricultura, né? Eu fico feliz que o José já trouxe os mapas e já fez a interpretação aqui, porque acho que fica mais claro falar. Então, 71% dos eventos climáticos extremos são atribuídos a mudanças climáticas, dos quais 93% estão associados a calor extremo. Então, a gente pode revisitar o El Niño do ano passado, a gente pode revisitar, conforme o mapa aqui, um episódio de El Niño em 2015, que trouxe uma seca prolongada, e isso contribuiu para uma quebra de safra muito grande na cultura da soja aqui no Cerrado brasileiro, mas nem precisamos ir muito longe, né? Em 2023, 2024, na safra passada, a gente teve uma quebra de safra em algumas regiões do Mato Grosso que foram muito adversas. E aí eu trago um outro ponto aqui que já foi mencionado também. A gente não pode deixar de perder de vista a nossa relevância, a nossa aptidão
para endereçar a questão de segurança alimentar, né? Então, o crescimento populacional, como a Juliana mencionou, vai chegar em 10 bilhões de pessoas até 2050, e a gente tem pouca terra no mundo, ou seja, pouca possibilidade de expandir a área agricultável, né? Portanto, a gente tem que ser mais eficiente para capturar a produtividade, ao mesmo tempo que a gente tem que reduzir o impacto ambiental e o impacto climático, que é o foco de toda essa discussão. Então, o Brasil está muito bem posicionado para entregar isso, né? E aí, falando não só do impacto físico, mas isso causa impacto econômico, né? Impacto na inflação de preço de alimentos global. Então, estima-se que 20% dos movimentos de inflação de preço das commodities, ele está atrelado a eventos climáticos como o El Niño, por exemplo. E isso tem uma duração relativamente longa, né? Até 16 meses. Então, um evento climático ele pode provocar um desequilíbrio econômico de médio prazo. E, óbvio, um aumento de preço, né, você pode ocasionar também aumento de volatilidade, aumento de riscos, e isso coloca um impacto mais sistêmico no mercado financeiro. Obviamente, diferentes culturas vão ter diferentes padrões de volatilidade, até porque aqui entra oferta e demanda também. Mas essa perspectiva, esse panorama é muito importante trazer, porque o investidor, né, o precificador, ele tem que levar isso em consideração, né? Eu abri minha fala falando que o clima talvez seja um risco mais convencional de todos, ainda que o mercado financeiro, em geral, tende a percebê-lo como nichado, como algo que está tão no longo prazo que é difícil de quantificar. Eu acho que a gente tem que ter essa ótica para tentar quantificar na melhor das nossas capacidades, até por uma questão de dever fiduciário com os nossos investidores, né? E esses impactos, né, eles estendem um setor financeiro como um todo, né? Então, aqui é um gráfico que a gente elaborou, em que a gente tenta fazer uma correlação entre a provisão para devedores duvidosos, né, da carteira de crédito do agro do Banco do Brasil e o indicador ONI, que na verdade nada mais é do que uma mensuração da intensidade de eventos climáticos, como o El Niño. Então, a barra positiva ela está referente ao El Niño, portanto, maiores dificuldades agrícolas, né, condições climáticas adversas que se refletem em maior dificuldade agrícola, e as barras negativas elas estão relacionadas a condições climáticas mais favoráveis para as práticas agrícolas. E a nossa surpresa, talvez não surpresa, tanto surpresa assim, é que essa correlação é quase perfeita, né? Então, existe uma correlação robusta para indicar que eventos climáticos contribuem para um aumento, ou eventos climáticos adversos contribuem para um aumento na provisão de devedores duvidosos. Eventualmente, isso pode indicar maiores níveis de inadimplência e isso pode indicar perdas operacionais para instituições financeiras. Então, não é uma surpresa a gente pegar o primeiro trimestre do Banco do Brasil com resultados negativos, né, resultados adversos, muito por causa da carteira do agro do ano passado, né? Então, quando a gente olha o todo, a gente começa falando de como o risco climático impacta uma operação agrícola, quem financia isso está exposto a isso também, portanto, é uma cadeia de atores que precisa olhar para clima como um risco que já está se materializando, até por uma questão de risco e retorno, e principalmente talvez por isso, porque eu acho que é isso que vai articular com a grande parte dos atores do mercado, né? Investidores institucionais, donos do capital e por aí vai. Mas acho que a boa notícia, que já foi falado aqui também, é que o agro está numa posição muito privilegiada, apesar de ser impactado pelas mudanças climáticas, de ser um ator, né? Um grande ator, que pode trazer potenciais soluções muito grandes para reverter a questão climática, né? Aqui no Brasil, especialmente, a gente está muito bem munido de pesquisa e desenvolvimento, de conhecimento, de intelecto, com a Embrapa, Viçosa, Exalc, Lavras, uma série de atores que têm feito um excelente trabalho há bastante tempo. Enfim, aqui a ideia não é entrar, talvez, na receita de bolo do que é uma agricultura regenerativa ou sustentável, porque eu acho que existem várias variáveis que sustentam isso, mas desde o plantio direto, reduzir o revolvimento do solo, utilização de tecnologia de precisão, utilização de bioinsumos, sistemas integrados lavoura, pecuária, agrofloresta, isso traz uma ótica diferente, né? Uma percepção de mudança em relação à simples nutrição vegetal para uma perspectiva de saúde do solo. E aí, pegando emprestada a fala da Bruna aqui também, falando da valoração do capital natural. Então, a gente está falando de dinheiro no final do dia, a gente está falando de aumento de resiliência e que pode trazer um retorno muito grande. E tem um estudo que eu acho muito interessante,
que tenta mensurar o potencial de sequestro de carbono através do biocarvão. Biocarvão nada mais é do que uma matéria orgânica que passa por um choque de calor muito grande, sem a adição de oxigênio no processo. Isso gera um carvão que tem um poder muito grande de absorção e sequestro e retenção de carbono durante milhares de anos. Então, talvez seja a forma mais eficiente de fazer isso, né? E isso pode capturar 3,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente ano. E só para colocar em perspectiva, o setor inteiro, né, de agricultura, pecuária, uso da terra, emite globalmente entre 16 e 18. Então, só uma iniciativa, obviamente é muito simples a análise, mas só uma iniciativa ela já cobriria uma parte razoável disso e tem um valor econômico muito grande por trás, né? Então, dentro desses protocolos de desenvolvimento de mercado de crédito de carbono, isso para não entrar talvez no detalhe do crédito de biodiversidade, que aí pega o capital natural como um todo, mas você já tem atores, já tem um mercado que está ficando mais líquido, que está montando posição nisso. Então, grandes players como Microsoft e outras empresas adquirindo créditos, esse, por exemplo, de biochar, na faixa de $100 por tonelada de CO2 equivalente. Então, isso gera um potencial de venda com essa característica de 350 bilhões por ano. Só para ilustrar onde existe um potencial acretivo, né, de receita e de criação de valor através de práticas mais sustentáveis. Mas eu trouxe um outro exemplo também, que está muito relacionado à redução de custo, né? Na outra ponta também é um bom indicador de ganho de margem, né? Então a SLC Agrícola é uma empresa que tem investido bastante nisso, em tecnologia de precisão, e eles têm utilizado tecnologia de ponta para fazer aplicação localizada de defensivo. E só na safra 23-24 eles capturaram uma economia de custo de cerca de 90 milhões de reais. É pouco perto do balanço deles, mas é interessante notar o retorno sobre o capital investido, que é cerca de 11 vezes. Então, existe muito espaço para a gente implementar toda aquela inovação, né, toda aquela cabeça, todas as cabeças que a gente tem aqui no país, para práticas mais sustentáveis, e isso pode ajudar a ganhar resiliência, portanto, redução de risco e aumentar o potencial de valor, né, portanto, retorno. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Eu acho que, por um lado, o agro ele pode ser bastante afetado pelas mudanças climáticas, por outro, é um ator importantíssimo na equação para ajudar na redução das emissões e está muito bem posicionado para capturar muito valor nisso, né? Então, acho que, como atores pragmáticos aqui, que olham safra após safra e fazem conta, é uma mensagem importante para a gente focar cada vez mais na adoção de tecnologia e na implementação disso na busca de retorno. É isso. Obrigada, Thiago. Acho que a sua fala é bastante importante porque ela tangibiliza o que a gente tem trazido aqui ao longo desse painel, que é, apesar de, né, existe uma visão de construção de futuro que olha para a integração dessas externalidades todas como uma alavanca de crescimento, de prosperidade, de resiliência, né? Ou seja, o que a Juliana trouxe de a posição financeira da organização, ela começa a estar absolutamente integrada à agenda climática, porque você vai começar a precificar risco. Então, todos esses riscos que você trouxe da perspectiva de físicos, climáticos, e a gente nem entrou aqui no reputacional por hora, que também é uma questão importante. Daqui para frente, ela basicamente é olhar para o que a gente chama de externalidade, né? E precificar. Então, em termos de valoração, o quanto de risco a gente está exposto quando a gente está olhando para tudo isso, né? Eu tenho muitos clientes no agro e a gente falou aqui das questões de estiagens prolongadas, falou aqui de inundações e tudo mais, de secas, mas tem também as novas pragas, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a energia, para a produção de açúcar, ano passado a gente teve um desafio grande com um tal de um cascudinho, né, que apareceu e causou bastante prejuízo para um dos nossos clientes. Então tem muito acho que tem, e aqui eu estou fazendo essa fala porque eu vou passar aqui uma pergunta para o José, que é, quando a gente está falando de riscos, todos esses, tem um outro risco que é o risco de não fazer nada. Esse talvez seja o maior risco de todos. E o risco de não fazer nada implica em a gente olhar, em a gente materializar um dos cenários que você bem projetou aqui, José. Então, eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco sobre isso, né? De uma perspectiva prática, o risco de nós não fazermos nada. E aqui, aproveitando a liderança do agro que está presente, na sua visão, quais são os desafios que a gente vai enfrentar?
os desafios que nós já estamos enfrentando, um pouco o entendimento do que mudança climática é. Muitas pessoas, porque por exemplo quando você fala, o homem, o ser humano é responsável pelo aquecimento global, na verdade não é. O aquecimento global é um processo natural, a Terra já passou, o problema é que a atividade humana está piorando a situação. Ou seja, se o aquecimento global é assim, as atividades humanas estão piorando com a emissão de gases de efeito estufa e isso também leva a aumento na frequência de extremos. Então, a ação para reduzir o risco é justamente reduzir a causa, é a causa da concentração de gases de efeito estufa. Como reduzimos? Reduzindo as emissões, utilizando energias limpas, renováveis, reduzindo o desmatamento em geral, não só a Amazônia, em todo o mundo, porque a vegetação absorve CO2, ou seja, a vegetação limpa a atmosfera. Mas muitas vezes, a nível de políticas públicas ambientais, vem aquela dúvida, não, de um setor que acredita e outro setor que não acredita. Então, nessa dúvida, nada é feito, é inacção. Nós já ultrapassamos o 1,5 graus. Então, no futuro, agora, como todo é globalizado, depende muito do que Estados Unidos decida fazer. Se eles decidem sair e boicotear o Acordo de Paris, então a coisa vai piorar muito. Mas o importante aqui é que os governos tomem ação. A pior resposta é a inacção. Porque a inacção, todo isso é como uma doença. Se você está doente e diz, eu não estou doente, quando piore vai ser tarde demais para fazer algum tratamento. Então, mais ou menos, ver dessa forma. A inacção é a pior solução. Obrigada. E, Juliana, você comentou, né, você como uma profissional tão relevante da comunicação no Brasil, você trouxe o papel da comunicação na construção de uma narrativa que nos empodere, que mostre para o mundo, né, tudo que a gente faz aqui em termos de um lugar mais apreciativo. E a gente comentou ali nos bastidores sobre o greenwashing, né? Então, a gente vê e observa ainda muitas organizações que falam o que não fazem, basicamente, ou fazem muito pouco e falam bastante. E aí o que a gente percebeu é que o greenwashing, parece que o mundo ele anda de forma pendular, assim. Então, por ter acontecido muito greenwashing, a gente começou a ver muitas empresas fazendo o oposto, que é o greenhushing, né? Que é aquela coisa de a gente está aqui fazendo muita coisa, mas eu tenho tanto medo de ser cancelado que eu acabo não divulgando isso. Isso também traz o que você trouxe. Tanta coisa incrível acontecendo no Brasil e ninguém está sabendo o que está acontecendo no Brasil. Tantos bons cases para a gente poder mostrar do mundo e as pessoas não têm conhecimento, né, do desafio e de o quão a gente é criativo para responder a eles. E eu gosto muito de dizer que a gente precisa caminhar para o green honesty, que é a gente ser muito sincero na jornada, ou seja, reconhecer que estamos fazendo coisa e também reconhecer que tem muita coisa que a gente ainda não tem solução para, porque é uma jornada. Ela é uma jornada que pede de nós muita maturidade. Então, eu gostaria de ouvir de você, na sua visão, de uma forma apreciativa, quais os caminhos da construção de uma narrativa próspera para o Brasil se posicionar como uma liderança global na regeneração? Tem aquela música que fala um passo à frente, você já saiu do lugar, algo assim, mas quando a gente fala em sustentabilidade, é interessante que é um passo à frente, 2 para trás, de repente 2 para frente, e aí se estaciona, e sempre a gente vai encontrar contradições, porque na minha avaliação tudo é processo, nesse caso da sustentabilidade. E você falou especificamente sobre todos essas enganações, né? O greenwashing e agora o greenhushing, que eu nem conto o que eu estou fazendo para não me cobrarem pelo que eu me comprometi a fazer. Mas é também algo do humano, dessa parcela do humano. Certamente você já no engarrafamento se deu conta de que estava todo mundo ali parado para ver o quê? Para ver o acidente que tinha ocorrido ali atrás, um pneu furado, uma batida. Por que nós nos interessamos por esse negativo? Isso não é uma percepção subjetiva. Tem muita pesquisa mostrando isso. Infelizmente, nós humanos temos essa tendência a olhar para o negativo. E isso é tão sabido que, inclusive, os algoritmos são treinados para dar destaque para negativo.
negatividade. Outro dia eu estava escutando um influenciador digital, ele explicou que para ter a mídia dele ali, para que ele seja bem visto nas redes sociais, ele sempre tem que postar alguma coisa negativa, senão a conta dele não consegue o engajamento que ele precisa. Então, se não tem nenhuma notícia negativa aqui no Brasil, ele posta alguma coisa, crocodilo comeu a mulher na saída de casa e aconteceu na Austrália. A quem nos interessa, por que nos interessa um acidente desse? De jeito nenhum, mas ele está buscando só o engajamento. Então, esse é um problema. Infelizmente, nós humanos temos essa tendência a dar mais destaque para o negativo, mas a verdade é que quando a gente fala em sustentabilidade, ainda há muita negatividade, sim, de fato, e ainda há muita enganação. Veja a questão da COP30. Está aí uma correria para preparar, para deixar tudo mais ou menos pronto ali em Belém, mas as dificuldades são tremendas. Belém ainda tem esgoto a céu aberto, não tem tratamento de esgoto adequado para todo mundo. As obras que estão sendo feitas ali são a toque de caixa, os custos estão altíssimos. Eu tenho conversado com empresas que desistiram de ir para Belém porque se deram conta de que as emissões serão tremendas só para deslocar as pessoas para lá, que vai se gastar muito também em investimento mesmo e que depois não terá retorno. Então, assim, são contradições, são desafios mesmo. O que eu acho importante é que a gente comece a usar esse green honesty que você tanto falou, que é a transparência. A transparência é uma chave na boa comunicação. Dizer o que está sendo feito, inclusive o que não está sendo feito, mas a intenção de se fazer de forma correta. Esse é um caminho. E isso o agro tem avançado tanto e mostra tão pouco. Mostra muito pouco. Então, se na COP30 agora, as agências internacionais, por exemplo, na semana passada, deram como grande destaque que vão usar motéis de Belém para hospedar as pessoas. O negativo chama a atenção, o exótico, o bizarro. Então mostraram lá o quarto com a cama redonda e o dono do motel falando: olha, eu vou tirar aqui a toalha em formato de cisne para deixar o ambiente mais profissional e tal. E aí isso ganha uma grande visibilidade, quando na verdade a gente tinha que estar discutindo, as agências internacionais também, a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, da queda do desmatamento, dos desafios ainda para o reflorestamento. Então, assim, o que eu defendo é a transparência. Eu acho que aí a gente consegue caminhar. Ótimo. E eu acho que a gente também tem que ser bastante observadores aqui para entender o quanto isso também nos serve de cortina de fumaça para toda a grande questão dessa COP, que vai ser o financiamento climático, na verdade. Então a gente sabe que a gente tem um desafio de destravar 1 bilhão e 300 milhões de dólares anuais até 2030, e o ano passado em Baku eles tiraram a parte do 1, ficamos com os 300 bilhões, e a gente sabe que esse é o desafio dessa COP, e eu sempre tenho esse cuidado de pensar por que a gente está falando tanto assim da nossa logística, né? Será que as pessoas não estão querendo vir para cá também por outras razões? Então acho que esse é um ponto importante, e isso justifica ainda mais a gente ter uma comunicação cada vez mais assertiva, né? E planos de ação eficientes, que é o que nos parece até o momento que a administração atual da COP está fazendo um trabalho bem estruturado. Bom, mas aqui para concluir, Thiago, mais uma pergunta para você. Eu gostaria de ouvir de você no papel como investidor, né? Olhando para essa agenda, como vocês estão avaliando hoje a aquisição de novas empresas, o fornecimento de investimentos para que empresas possam entender, né, de que forma que elas podem, a fazer boa adoção de práticas regenerativas, no caso aqui, ou outras relacionadas à agenda da sustentabilidade, né, olhando a cadeia de valor como um todo, de que forma que elas podem se beneficiar à luz do que os investidores estão olhando hoje. Eu pergunto isso porque a gente está ouvindo muito, né, parece que está um buzz muito grande quando a gente olha para os fundos de investimento, especialmente olhando para os Estados Unidos, que parecem que deu uma desacelerada, e aí isso gera para a gente que está aqui no Brasil uma questão de, não vou olhar mais para isso aqui agora não, porque os investidores não estão pedindo. A nossa leitura é que isso é uma inverdade, né? Quando a gente olha para os fundos europeus, quando a gente olha para a China, existe um deslocamento de poder ali, inclusive, acontecendo. Queria ouvir de você, como investidor brasileiro, quais são nas teses que vocês gerenciam,
como vocês estão agora aportando investimento? Bom, é uma ótima pergunta e isso pode se desdobrar numa conversa de horas, porque o brasileiro em geral não entende de clima e o estrangeiro em geral não entende de Brasil, né? Então tentar trazer dinheiro de fora para uma tese dessa se torna um processo laborioso, converter o brasileiro, e aí eu estou falando de institucional, estou falando de um fundo de pensão que tem um passivo de longo prazo e que muitas vezes não sabe o que é carbono, né? Então, tem um processo educacional muito grande por trás disso. Então, eu estou falando um pouco da oferta de capital acima da alocação no meu nível. Quando eu tenho esse capital e o que eu olho, né, eu acho que eu tenho duas visões. A primeira é que é muito mais proveitoso eu focar numa empresa marrom e ajudá-la através do engajamento a descarbonizar. Acho que o benefício marginal é muito maior do que eu fazer mais do mesmo e falar de mais um parque eólico, de mais uma usina solar e de mais alguma coisa que não mexe o ponteiro do ponto de vista de sustentabilidade no Brasil. Eu acho que a gente tem que lembrar que a nossa matriz, 75% das emissões vem de uso da terra, né? E aí a gente falar de hidrogênio verde, o quão mirabolante isso é, ainda que esteja no médio e longo prazo, não é o que mexe o ponteiro para nós. Eu acho que isso talvez seja uma retórica herdada do norte global, mas que tem que ser tropicalizada, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a gente tem que fazer agregação de cadeia, né? Muitas vezes, quando a gente fala do agro, quando a gente fala de, enfim, valoração de capital natural, de agregação de várias culturas e de cadeias diferentes, a gente tem que pensar, enfim, o capital, plano safra, por exemplo, ele está chegando na ponta, ele está chegando no pequeno e médio produtor, esse cara tem a sofisticação para passar por uma transição e fazer agricultura regenerativa, ele sabe qual é o benefício disso? Ele consegue acesso a crédito e ter paciência de tempo para implementar as práticas e entregar. Então, acho que produtos financeiros que envolvem o envolvimento da indústria, então essa agregação ela é muito importante, né? Por exemplo, uma Marfrig, JBS, Minerva, que são processadores, como agregar isso nos pequenos fazendeiros, os pequenos pecuaristas na ponta, fornecedores diretos e indiretos. Como fazer que o capital chegue lá a um preço competitivo, como colocar assistência técnica. Eu acho que são teses que a gente tem olhado, porque, de novo, o que a gente tem visto, né, o que a gente tem se preocupado aqui é muito mais com a adicionalidade. E como eu falei ao longo da apresentação, aqui a preocupação ela é retorno ponderado por risco, né? Não adianta a gente fazer investimentos de longo prazo com mais do greenwashing. Eu acho que a gente não consegue capturar isso. E talvez a hype dos Estados Unidos tenha caído exatamente por causa disso. Colocar o rótulo é fácil, mas você vai ser cobrado, você tem que entregar isso, né? Então, acho que é um pouco de como eu vejo isso. Excelente. Bom, pessoal, acho que com essas falas aqui eu encerro esse painel. Gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do José, da Juliana, do Thiago, por estarem aqui com a gente nessa tarde. Muito obrigada. E eu queria só encerrar com uma frase que eu acho que ela é muito importante dentro dessa visão, né? Acho que eu gosto de usar a palavra otimismo também, sabe, Gil? Porque eu acho que o otimismo ou a esperança, o que seja, sempre leva a gente para a ação. Quando a gente está com muito medo, a gente fica paralisado, não faz nada, né? E fica muito preocupado com o ruído, e é por isso que a gente está tão cético e exausto de todas essas notícias. E eu gosto muito de uma frase que fala que a gente ouve o ruído do carvalho que cai, mas não ouve o barulho da floresta que brota. E eu acho que a gente está, neste momento no Brasil, plantando e semeando muitas boas sementes que vão trazer muito retorno para nós. Basta a gente estar atento para fazer essa integração e integrar isso na nossa agenda econômica. Muito obrigada. Obrigada. Excelente. Muito obrigado. Pode deixar aqui no...